A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, lição que tem por nome Uma Igreja Cheia de Amor. É a quinta lição do terceiro trimestre de 2025, quando estamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nessa lição, exploraremos o amor e a unidade que moldaram os primitivos cristãos. O amor fraternal, a oração incessante e a ousadia missionária se tornaram as marcas distintivas dessa igreja. Que essa lição nos inspire a cultivar um amor genuíno, a manifestar a graça divina em nossas ações e a praticar a solidariedade, para que, assim como a igreja primitiva, possamos impactar nossa sociedade com a mensagem transformadora do Evangelho. Objetivos da lição: 1. Compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. 2. Reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. 3. Incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. O textuário dessa lição se encontra em Atos capítulo 4, versículo 32, que nos diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática nos diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 4, versículos do 32 ao 37, que nos diz: E era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Introdução. Nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão pode aprender a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Tópico 1. O amor manifestado na comunhão cristã. Subtópico 1. O crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Em Atos capítulo 4, versículo 32, nós lemos: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. A igreja primitiva nasceu no fogo do Espírito Santo, e logo se tornou evidente o amor que a unia. O texto de Atos 4:32 revela que havia uma multidão dos que criam.
Essa expressão não apenas indica quantidade, mas qualidade espiritual. A comunhão não era apenas um conceito, era uma prática visível. Mesmo diante do crescimento, os discípulos mantinham o amor e a unidade, elementos indispensáveis para a vida cristã. O verdadeiro amor cristão se manifesta e se fortalece na comunhão entre os irmãos, independentemente do tamanho da congregação. Assim como na igreja primitiva, hoje precisamos entender que crescimento é bênção, mas também traz responsabilidades. Cada membro deve ser ativo na promoção da comunhão, cuidando uns dos outros para que a igreja permaneça saudável e unida. Subtópico 2. Os desafios do crescimento. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. E com isso, os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Este subtópico destaca que o crescimento da igreja de Jerusalém trouxe consigo grandes desafios. Em Atos capítulo 6, versículo 7, nós lemos: "E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé." Esse aumento numérico exigiu da igreja mais organização, mais cuidado pastoral e, acima de tudo, mais amor para manter a unidade. A pergunta é: como uma igreja que antes era pequena se comportaria diante de uma nova realidade, cheia de complexidade? A resposta está no amor cristão. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo nos diz: "E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado." E em Colossenses capítulo 3, versículo 14, também nós lemos: "E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição." Paulo afirma nesses versículos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e que esse amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, somente o amor verdadeiro, fruto do Espírito, é capaz de manter os irmãos unidos, apesar das dificuldades. Quando o amor deixa de ser o elo entre os irmãos, surgem divisões e egoísmo. Por isso, em qualquer fase do crescimento da igreja, cada crente deve ser agente de unidade, agindo com humildade, paciência e amor para que o corpo de Cristo permaneça saudável e firme. Subtópico 3. A vida interior. A expressão "era um o coração e a alma" mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Em Atos capítulo 4, versículo 32, Lucas descreve que era um o coração e a alma dos cristãos primitivos. Essa expressão revela uma profunda unidade espiritual e emocional entre os crentes, mostrando que eles compartilhavam não apenas a mesma fé, mas também os mesmos sentimentos e propósitos. Essa união não foi fruto de esforços humanos, mas do agir poderoso do Espírito Santo. Ele não apenas capacitava a igreja para evangelizar e testemunhar com ousadia, mas também mantinha os crentes unidos internamente, preservando o amor fraternal. A igreja de hoje também precisa dessa unidade interior. Não basta ter atividades externas ou programas evangelísticos se não houver comunhão verdadeira entre os irmãos. Quando o Espírito Santo governa nossos corações, somos capazes de viver em harmonia, servindo uns aos outros em amor.
Tópico 2. O amor como manifestação da graça. Subtópico 1. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós vemos que o amor, ele é fruto do Espírito Santo. O amor como fruto do Espírito cria o terreno onde a graça de Deus se torna visível de forma palpável. Quando uma comunidade cristã vive em amor sincero, ela demonstra ao mundo a realidade da graça que recebeu. Esse amor não é apenas sentimento, mas ação. Perdoa, suporta, serve e acolhe, refletindo o caráter de Cristo. Conforme em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Além disso, a manifestação da graça pelo amor revela que os dons espirituais não são dados para autopromoção, mas para edificação do corpo de Cristo. Conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Onde o amor falta, até mesmo os dons mais extraordinários se tornam vazios, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, onde nós lemos: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então veja que o amor, ele é o principal elemento. A pessoa pode ter todos os dons. Veja que nesse versículo de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, imagina uma pessoa assim, que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Isso seria maravilhoso. Mas uma pessoa que tivesse todas essas qualidades aqui, todos esses dons espirituais, que manifestasse esses dons, se ela não tiver amor, conforme esse versículo está nos ensinando aqui, para Deus ela nada é, né? Subtópico 2. A graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão
como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que nos diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Em Atos, capítulo 4, versículo 33, nós lemos: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O texto de Atos 4:33 mostra que essa graça abundante não era apenas uma doutrina crida, mas uma realidade vivida. Era visível no comportamento da igreja: generosidade, comunhão, alegria e serviço mútuo. O favor imerecido de Deus criou uma cultura de generosidade e humildade, onde cada membro se via como devedor da graça e, por isso, livre para servir com alegria. Essa graça, portanto, não apenas nos salva, mas nos capacita a viver em santidade, unidade e serviço. Tudo como resposta ao que recebemos sem merecer. Essa é a beleza da graça. Ela nos constrange a amar porque fomos amados primeiro, conforme 1 João capítulo 4, versículo 19, que nos diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós fomos amados primeiro, e como gratidão e reconhecimento desse amor, nós também amamos. Tópico 3. A manifestação do amor na solidariedade cristã. Subtópico 1. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes, geralmente, em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Qual é o conceito de equidade? Equidade refere-se à justiça e imparcialidade na distribuição de recursos, oportunidades e tratamento, levando em consideração as necessidades, contextos e desafios específicos de cada indivíduo ou grupo. Equidade não é igualdade. Enquanto a igualdade busca tratar todos da mesma forma, a equidade reconhece que nem todos estão nas mesmas condições e, portanto, pode ser necessário tratamento diferente para alcançar resultados justos. Por exemplo, em um pronto-socorro, a vítima de acidente grave passa à frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que essa pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital. Conforme nós vemos nessa imagem onde estão sendo distribuídos alimentos, alguns não vão receber alimentos porque não necessitam. Outros vão receber mais porque precisam de mais, e outros vão receber menos porque precisam de menos. E isso é equidade, né? E a igreja em Jerusalém, ela estava nesse espírito, quando diz ali em Atos capítulo 4, versículo 35, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, cada um recebia conforme a sua necessidade. Não recebiam todos de forma igual, mas cada um recebia realmente aquilo que necessitava. Equidade é isso. A igreja primitiva encarnou esse princípio não por imposição externa, mas por sensibilidade espiritual. Isso demonstra que o amor cristão não é indiferente às necessidades concretas. Subtópico 2. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos,
Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. E em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. A igreja de Jerusalém não viveu um comunismo forçado, mas uma comunhão movida pelo amor. Cada um mantinha a posse, mas abria mão do controle egoísta. O exemplo de Maria, mãe de João Marcos, mostra que há diversas maneiras de servir com o que se tem, seja doando, emprestando ou deixando à disposição. Hoje também somos chamados a usar nossas posses como instrumentos do reino. Uma casa pode se tornar um local de oração, um carro pode levar alguém à igreja, um recurso pode socorrer uma necessidade urgente. O princípio que guia tudo isso é a generosidade movida pelo amor. Subtópico 3. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações dos crentes. A generosidade daqueles irmãos não nasceu de pressão ou medo, mas de corações transformados pela graça. O verdadeiro amor não precisa de leis humanas para se expressar. Ele age por iniciativa. Esse voluntariado espiritual é prova de maturidade cristã e sensibilidade à dor do outro. Precisamos cultivar uma cultura de voluntariedade em nossas igrejas. Servir, doar e acolher deve ser uma resposta espontânea à graça que recebemos. O amor que recebemos gratuitamente de Cristo nos impulsiona a dar livremente. Conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Estes três aspectos que nós vimos neste tópico, equidade, compartilhamento e voluntariedade, formam uma poderosa expressão prática do amor cristão, tornando a igreja um reflexo vivo da compaixão de Cristo no mundo. Conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primitiva igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Aqui encerramos o estudo dessa lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima lição.